tema do encontro de interrogação desse ano é o risco. E nessa quinta mesa, penúltima desses 2 dias, 3 dias muito intensos e muito produtivos, a gente vai ouvir a Maria Fernanda Rodrigues, o João Carrascosa e a Angélica Freitas para falar sobre conto e poesia, o risco no conto e na poesia. Espero que vocês gostem do debate tanto quanto eu tenho gostado de tudo que eu tenho ouvido aqui. Muito obrigada. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A conversa agora é sobre mercado de livros, né? E como a gente consegue situar a poesia e o conto nessa indústria. A gente tende a achar que literatura é uma coisa acima de qualquer mercado, acima de qualquer interesse comercial, mas a gente sabe que não, que as editoras estão cada vez mais se juntando, formando grandes grupos, e a gente vê criação de selos para ficção comercial, mas nunca criação de um selo para filosofia, poesia, filosofia também, mas... E a gente vê coleção aqui e ali, mas nada muito voltado a isso, né? Tem as bravas editoras independentes que continuam na luta, mas é um mercado difícil e cada vez mais que tem que dar lucro. E quando eu soube que eu faria essa mediação, eu fiz uma pesquisa informal, perguntando para algumas das maiores editoras se vende ou se não vende, se é lenda ou se não é. E parece que não é mesmo, assim. Poesia não vende nada, conto vende um pouquinho mais, né? Se bem que uma das editoras me disse que tem uma coleção de poetas jovens e brasileiros e que tem seu mercado ali, tem seu nicho e devagarzinho a coisa vai indo, né? Então a gente vai tentar pensar aqui por que não vende, se não vai vender nunca, se nunca vendeu. E aí tem algumas ideias, né? Assim, tipo, tem moda em literatura, conto já teve uma boa fase, agora continua vendendo ali naquela medida, mas nunca chega como romance, que também talvez não venda tanto quanto a gente imagina, né? Poesia não vende porque nossa capacidade de abstração está indo para o espaço, a gente está muito imediatista, muito, não sei, mas uma ideia, né? E aí, sei lá, tentar ver de quem é a culpa, se é do brasileiro que não lê e que, quando lê aquilo que a gente vê nas listas de mais vendidos, se é da editora que não publica, do livreiro que esconde, se é da produção contemporânea, se também tem sua responsabilidade nisso. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem 2 escritores aqui numa situação especial, porque eles são editados por boas casas e vendem. Se não vendessem, não teriam tido o 2º livro publicado pela mesma editora, e o Carrascosa, que tem muitos livros aí no mercado. A Angélica escreve poesia e, ao contrário de quase todos os outros poetas, não precisou recorrer à autopublicação para lançar o 1º livro. Já emplacou pela Kozak Naif, que não é pouca coisa. Então, Milkshake saiu com uma edição, acho que de 1000 exemplares, esgotou, saiu uma 2ª tiragem, e que também é um grande feito para a poesia, pelo que a gente vê, né? Está lançando agora o Útero do Tamanho de um Punho, também pela Kozak. Começou com publicação de poemas em antologias aqui no Brasil e fora. Curioso que todo escritor jovem assim meio que precisa da passagem pela Flip para falar assim, não, agora está acontecendo. E a Angélica foi para a Flip, mas antes disso ela tinha participado de um evento de poesia em Berlim, que também é bem legal, assim. Acho que a situação da poesia não difere muito nos outros países, mas quando a gente vê que tem umas iniciativas dessas, acho que dá para achar que tem esperança, né? A Angélica é gaúcha, formada em jornalismo, trabalhou aqui em São Paulo, no Estadão, na editoria de cidades. Já traduziu algumas coisas, mas não é a preferência. E coedita a revista Modo de Usar. Está lançando uma HQ agora também, Guadalupe. Então, tá. O João Carrascosa é publicitário, aposentado da função, ou deixou a função há 3 anos, é professor universitário também, escreve conto, novela juvenil e tem alguns livros na área de comunicação publicados. Ele já foi editado por editoras bem pequenas, por editoras normais, grandes e gigantes. Acho que depois você até podia falar como foi a experiência e qual é a preferência, né? São quase 30 títulos de uma carreira de 20 anos e
10 coletâneas de contos. Isso? Quase. O último livro dele, Aquela Água Toda, foi publicado pela Kozak esse ano. No ano passado, ele lançou A Vida Naquela Hora, que é da Scipione, é uma edição um pouco mais juvenil. E o Amores Mínimos, da Record, que concorre segunda-feira ao Portugal Telecom. Então, boa sorte já. Acho que a gente podia começar contando essa situação de risco pela qual vocês passaram aí em algum momento da carreira de vocês. Depois a gente vai para as perguntas. Vocês podem mandar também perguntas. Acho que tem papeizinhos e as meninas recolhem ali e a gente vai alternando. Eles prepararam alguma coisa para falar também, então vamos tentar misturar tudo, começando pelo risco. Angélica, boa noite. Queria agradecer a Noemi Jaffe pelo convite. Fiquei muito feliz quando ela me escreveu, porque o risco é uma coisa que me interessa muito. E eu comecei a pensar sobre o risco na poesia. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a página que o Carlito Azevedo edita bravamente no jornal O Globo, mensalmente, que se chama Bom Risco, e ele publica poetas novos ao lado de traduções de poetas mais consagrados. E fiquei pensando o que seria o risco para mim na poesia e acabei me lembrando de um discurso que o David Foster Wallace fez numa formatura de uma universidade americana, que eu acho que alguns de vocês já devem ter lido, que ele começa contando sobre os dois peixinhos jovens que vinham vindo nadando e encontram um peixe mais velho, no sentido contrário, e o peixe mais velho pergunta para eles, diz para eles, bom dia, como é que está a água? E os peixinhos não respondem nada, seguem nadando, e depois de um tempo um peixinho pergunta para o outro, cara, o que é água? E para mim, acho que risco é a água, né? A gente está submerso no risco. Acho que quem escreve está realmente, não é nem até o pescoço, você é completamente submerso no risco. E eu sou uma pessoa que não tem uma carreira literária muito longa, apesar de escrever desde muito pequena, né? Eu só fui publicar o meu primeiro livro aos 34 anos. E essa história de risco que eu vou contar acabou levando à publicação do meu primeiro livro em 2007. Bom, foi assim. Eu, como disse, já escrevia há bastante tempo, mas era uma coisa que eu fazia para consumo interno. Alguns amigos tinham acesso. Eu tinha um blog na época, mas eu não me animava a colocar muita coisa ali. E aí uma amiga me falou que um poeta carioca, o Carlito Azevedo, ia via São Paulo. Eu morava em São Paulo na época. Ele ia via São Paulo e ia dar uma oficina de poesia. Era uma oficina de um dia no Sesc Consolação. Eu pensei, bom, não tem nada a perder, né? Eu vou fazer essa oficina aí, ver o que sai dela. Não tinha nenhuma expectativa, né? E fui. E o Carlito, ele pediu para a gente escrever um poema a partir de um poema do Jorge de Lima que se chama O Grande Desastre Aéreo de Ontem. Eu não sei se vocês conhecem, um poema em prosa, enfim, que narra a queda de um avião e fala dos passageiros ali, de tudo que está acontecendo. E o final, acho que é assim, e há alguns poetas míopes que pensam que é o arrebol, assim, termina assim, a queda do avião. O poeta olhando ali, assim, que lindo o arrebol, e era o avião caindo. Então, ele pediu para a gente escolher um passageiro e fazer um monólogo dramático, né? O que passou pela cabeça desse passageiro quando o avião estava caindo. Aí a gente tinha que escrever no horário de almoço. Aí eu me lembro que eu fui com uma amiga que fez a oficina também para uma cantina ali no Largo do Auroche, e a gente pediu uma massa, um vinho, e aí eu disse, bom, eu vou fazer o que eu puder nesse poema aí. E como eu não tinha nenhuma expectativa, eu comecei pelo título, né? Era para fazer o que o personagem, o passageiro, tinha pensado, e eu comecei com o título que é assim:
o que passou pela cabeça do violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seu Stradivarius no grande desastre aéreo de ontem. É o título. E escrevi o poema, que é, enfim, o que passou pela cabeça do violinista. Mas voltei para a oficina, né, depois do almoço, e eu comecei a ouvir os poemas dos colegas e pensava, não, eu não vou ler isso aqui. Já começa que esse título já é complicado, né? Os caras vão me atirar pela janela, né? E aí as pessoas liam e eu achava, nossa, isso sim é poesia, né? Essa coisa mais séria, assim, mas, enfim, que era poema mesmo, e eu já estava em dúvida se o que eu tinha feito era um poema, o que era, e aí eu decidi, eu tinha decidido que não ia ler, não vou ler esse poema, vou ficar quietinha aqui na minha, vou ouvir e aprender com os colegas. E a minha amiga, depois que todo mundo que quis ler leu, ela disse assim, você não vai ler o seu poema? Eu disse, olha, acho que não. Ela disse, se você não ler o seu poema, eu vou ler o seu poema. E aí o Carlito justamente falou, alguém mais quer ler o seu poema? E aí eu peguei a minha folhinha ali, tremia, feito vara verde, li o que passou pela cabeça do violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seu Stradivarius no grande desastre aéreo de ontem. E ele disse, não, para tudo. Você sabe que depois desse título é grande a chance de você fazer merda, né? E aí? Legal, né? Daí eu vou ler para vocês o poema que foi a minha situação de risco escolhida. O título vocês já conhecem. Dó, ré, mi. Eu penso em Bela Bartók, eu penso em Rita Lee, eu penso nos Stradivarius e nos vários empregos que tive para chegar aqui. E agora a turbina falha. E agora a cabine se parte em duas. E agora as tralhas todas caem dos compartimentos e eu despenco junto, lindo e pálido. Minha cabeleira negra, meu violino contra o peito. O sujeito ali da frente reza. Eu só penso dó, ré, mi. Eu penso em Stravinsky, nas barbas do Klaus Kinski, no nariz do Karamchevsky, no poema do Joseph Brodsky que uma vez eu li. Senhoras intactas, afrouxem os cintos, que o chão é lindo e já vem vindo. 1, 2, 3. Daí eu li assim. Eu li isso completamente apavorada, né? Chegou uma hora que eu achei que eu ia desmaiar assim, de emoção, porque eu nunca tinha lido um poema em voz alta para um grupo de pessoas. E, pensando bem, acho que nunca tinha lido um poema em voz alta. E eu penso que, por muito pouco, eu não li esse poema. E, no final dessa oficina, o Carlito me chamou. Ele disse assim, olha, eu edito uma revista de poesia chamada Inimigo Rumor, e eu queria publicar esse poema na revista. Você topa? Legal, né? Tá, tudo bem. Eu me lembro que eu demorei ainda quase um mês para mandar para o Carlito o poema. E a gente começou uma correspondência a partir disso. E, no final de um ano de correspondência, ele me disse, olha, eu edito uma coleção de poesia chamada As de Colete, na Cosaque Naif. Você acha que você tem material para publicar um livro? Pai, eu acho que sim. Mas foi realmente, honestamente, por muito pouco, eu não li o poema. E eu acho que essa foi a minha maior situação de risco e valeu a pena. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Bom, queria agradecer também estar aqui com vocês, ouvindo a Angélica e podendo falar um pouco do gênero conto, que tantos contistas, a gente tem uma tradição de contistas maravilhosos no Brasil, e está podendo aqui ser um deles e estar representando de alguma maneira aqueles que escrevem dessa forma, uma história curta. Uma situação de risco tem muita, digamos, similaridade com o que a Angélica acabou de relatar,
E era tem a ver também com um momento em que eu decidi seguir o caminho como escritor e vacilava no encontro da minha voz, que é muito comum isso acontecer para quem está começando. Eu tinha vindo do interior de São Paulo, cidade pequena chamada Cravinhos, onde vim estudar aqui comunicação, na Escola de Comunicação e Artes, na USP. E aí já estava escrevendo já há algum tempo, escrevia histórias curtas, mas tinha começado na poesia. Sempre fui fascinado pela poesia. Hoje leio mais poesia, às vezes, do que a prosa. E ela é muito inspiradora para mim. E aí estava escrevendo e fiz uma oficina do João Silvério Trevisan. Até uma vez vim aqui falar sobre isso, ele esteve também para falar do trabalho que a gente fez, enfim, como sendo um fruto que vingou das oficinas dele. E a ideia era de colocar o texto da gente em crise, e eu, naquele então, estava experimentando, buscando aquilo que seria a minha singularidade. E aí escrevia muito a lá Rubem Fonseca, a lá Cortázar, a lá Luiz Vilela, enfim, escrevia mais empurrado pela influência do que por ouvir o meu próprio caminho, enfim, por expressar aquilo que, de certa maneira, é o que sou. Então, em determinado instante, eu não sabia para que lado ir, a oficina acabou, e aí eu fiquei pensando, eu queria escrever um tipo de história que tinha uma entrada para a poesia. Ao mesmo tempo, a prosa, obviamente, ela é épica, e eu queria uma prosa que fosse lírica, que tivesse esse espaço, porque eu amava a poesia e sentia que era uma maneira de olhar o mundo por essa ótica, e queria que isso tivesse. Mas as histórias que eu lia, os contos que eu lia, não tinha essa mão. Eu falei, mas eu tenho que ir para o lado que é o que eu sou. Aí não adianta ser o outro, né? A gente tem que saborear a delícia e a dor de ser o que é, né? Como dizia o Caetano. E aí eu li um livro e depois que eu li esse livro, que passei a amar a obra desse autor e depois tive, como dádiva da vida, a oportunidade de conhecê-lo e depois frequentar a sua casa e depois amá-lo como amo sua obra também. Naquele então era um livro que eu não conhecia, um autor de um nome muito estranho, que eu também nem imaginava. E aí, lendo aquele livro, eu vou ler só um trechinho para vocês, obviamente, mas é importante que eu leia, para vocês notarem. E eu disse, bom, então é possível, existe alguém que faz isso, claro que não é dessa maneira como eu vou fazer, mas existe alguém que tem trilhado um caminho e eu me sinto filiado a esse caminho. E nesse instante eu optei por isso. Daí para frente se apagou todos os outros caminhos que eu buscava e eu fui buscando aprimoramento e refinamento nesse que seria o meu trajeto. Então eu vou ler só um trechinho, depois eu digo quem é esse autor, e é um trecho, um pedaço do livro, assim, uma página, meia página, e diz assim: ela estava lá, deitada na palha, os braços largados ao longo do corpo, podendo alcançar o céu pela janela. Mas seus olhos estavam fechados como os olhos fechados de um morto. E eu ainda me pergunto agora como montei minha força no galope daquele risco. Eu tinha meus pelos ruivos e um monte de palha enxuta à minha frente. Mas não se questiona, na aresta de um instante, o destino dos nossos passos. Bastava que eu soubesse que o instante que passa, passa definitivamente. E foi numa vertigem que me estirei queimando ao lado dela. Me joguei inteiro numa só flecha. Tinha veneno na ponta desta haste. E, embalando nos braços a decisão de não mais adiar a vida, agarrei-lhe a mão num ímpeto ousado, mas a mão que eu amassava dentro da minha estava em repouso. Não tinha verbo naquela palma, nenhuma inquietação, não tinha alma aquela asa. Era um pássaro morto que eu apertava na mão. E me vendo assim, perdido de repente, sem saber em que atalho eu, ou em que outro atalho a minha fé, nós dois, que até ali éramos um só, vi com um espanto que meu continente se bifurcava. Que precariedade nesta separação, quanta incerteza, quantas mãos, que punhados de cabelos. Acabei gritando minha parte alucinada. Levantei nos lábios esquisitos uma prece alta, cheia de febre, que jamais eu tinha feito um dia. Um milagre, meu Deus, eu pedia. Um milagre, e eu, na minha descrença, te devolvo a existência. Me concede viver esta paixão singular, fui suplicando, enquanto a polpa feroz dos meus dedos tentava revitalizar a polpa fria dos dedos dela. Que esta mão, como a minha, respire, ó Deus, e em paga deste sopro voarei me deitando eternamente sobre teu corpo, e com meus dedos aplicados removerei o anzol de ouro que te fisgou um dia a boca. E aí segue.
Essa é uma página do livro Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Bom, antes de entrar na questão do mercado em si, de venda, não venda, queria perguntar se isso interessa mesmo, assim, se caso o livro fosse um bom negócio, caso vocês pudessem só escrever, participar de um evento ou outro, só para não perder a mão ali, se vocês pudessem se dedicar inteiramente à literatura, se vocês se dedicariam, se é um peso pesado demais assim para carregar. Eu lembro do Miyakoto costuma dizer que a literatura é uma casa que ele visita, que ele não quer estar lá. Então, estar o tempo todo nessa casa, revirar esses escombros, é confortável? A Angélica me disse agora há pouco que vive disso, assim, e o João ainda dá aula. Mas é um lugar que vocês gostariam de estar? Olha, eu sou jornalista de formação, né? Eu trabalhei um tempo aqui em São Paulo. Trabalhei no Estadão, né? Depois trabalhei numa revista de tecnologia da informação, e durante esse tempo que eu vivi aqui, eu me dei conta que esse modelo de vida no qual você trabalha para manter uma casa e você quer ter conforto porque você trabalha muito, não me interessava. Então, eu achava que era uma coisa que você trabalha para poder trabalhar com conforto. Então, eu me dei conta disso, ao mesmo tempo que eu me dei conta que eu queria me dedicar à literatura. Então, esses são dois desejos, um de me livrar desse modelo de trabalho e o outro de ter tempo de me dedicar aos meus projetos. Não quer dizer, é claro, que eu escreva o dia inteiro, nem todos os dias, né? Eu me dedico eu leio muito, eu gosto de sair para caminhar. Eu acho que, no fundo, tem muito disso, assim, de eu achar que o meu tempo, de eu ser dona do meu tempo, e ser dona quer dizer, se eu não quiser fazer nada, eu não faço nada, mas eu faço um nada assim com um certo esplendor, assim. Sou muito boa nisso. Eu acho que também é uma coisa que casa um pouco com essa vontade de escrever poesia. Então, simplesmente, se eu não estou a fim de escrever poesia, eu não escrevo. Mas para mim não é uma coisa pesada, não. Para mim, pesado é trabalhar todos os dias 10 horas numa redação, sabe? Acho que isso não tem nada a ver. Enfim, mas é uma opinião pessoal, assim, que eu acho que o melhor mesmo nessa vida que é super curta é a gente ser dono do nosso tempo e fazer o que a gente bem entender, inclusive nada. Mas é um lugar confortável ser escritor? Não é um lugar confortável. Não é um lugar confortável. Depende do tipo de projeto de escrita que a gente tem. Às vezes não é nada confortável. Eu acho que nesse meu segundo livro não foi nada confortável escrever, porque eu escrevi a partir de uma inquietação. Então, enfim, estava escrevendo ali, mas a coisa estava pegando. Então, não é necessariamente confortável. Eu acho até bom que não seja. Acho que a condição humana não é muito confortável, né? Mas, enfim, eu vou responder depois da Angélica. Então, olha, eu trabalhei durante muito tempo em publicidade, porque sempre fui apaixonado por essa área. E acho que, de certa maneira, aprendi também a contar histórias pela publicidade. Você faz um comercial de 30 segundos, você tem que ter personagem, tem que ter um enredo, tem que ter um conflito, é uma história curta, no qual há um pensamento, e entre uma marca, ou às vezes entre uma moral, mas enfim, uma história. E vim me especializando em fazer isso durante muito tempo e gostei muito de fazer.
Trabalhei quase o tempo todo nessa atividade, ao mesmo tempo que segui um caminho paralelo na universidade. Gostava de pesquisar também sobre comunicação, gostava de ler, e vim construindo essa obra literária no meio dessas duas atividades, praticamente no período menor do meu dia. Eu sempre fui, nesses anos todos, acordava muito cedo, escrevia 1 hora e meia, ia para a agência de propaganda ou ia para a universidade e depois não escrevia mais. Então, eu escrevia a obra inteira nesse sentido. E sempre me deu. O dia que eu queria escrever mais, eu ficava na hora do almoço, da agência escrevendo, ou escrevia no fim de semana. E, às vezes, faltava, porque estava a fim de escrever. Então, a literatura, eu acho que é uma questão de... Você é aquilo, você vê, você quer partilhar com outra, de certa maneira, a dor de existir, ao mesmo tempo a alegria da tua condição, que o tempo todo é uma condição de risco, né? É uma causa perdida, sabemos nós que todos vamos morrer. E aí, num certo instante, já caminhando bastante nessas duas carreiras, eu falei, agora eu quero escrever mais. E esse tempo, eu não tinha esse tempo. Eu estava numa grande agência de propaganda, já estava há 8 anos nessa agência, tinha uma situação muito confortável. E eu falei, eu vou sair, eu vou escrever todas as manhãs, em vez de 1 hora, eu vou escrever a manhã inteira. E é o que eu tenho feito também, estou no segundo tempo da vida. Então, não há também... E a questão do conforto de escritor, eu não sei. Hoje você tem essas oportunidades de falar, como a gente está aqui hoje, sobre a obra da gente, a obra que a gente está construindo, a obra em progresso, ouvir de outros pares também como que é o processo deles. Enquanto que há algum tempo você tinha quase que não havia muitos eventos, encontros, para que você pudesse discutir seu texto e ter leitores críticos, que é uma das coisas que mais quem está fazendo literatura precisa, senão você caminha sozinho, olhando o teu texto pelo olhar do teu umbigo, sem descobrir direito o outro que dá a tua dimensão literária. E hoje tem, então, boa parte dos momentos você pode falar, você se sente menos solitário também. E, por outro lado, é uma vida que a gente não está muito habituado e que também não faz parte do que a gente gosta de fazer. O tempo inteiro é exposto a falar do seu livro, a falar da sua obra. Tem hora que você está gestando um livro e é só aquilo que você quer fazer. Você quer ficar quieto, ficar no seu canto, ficar fazendo. E acho que, não sei se a Angélica partilha, mas pela maneira como ela disse, eu imagino que quando você não está fazendo nada, você está escrevendo. Não está no ato ali do exercício de colocar, de materializar, mas você está vivendo. Viver é uma forma de ir construindo também, né, pelo seu sentimento, pelo seu mental, as histórias que estão chegando. E acho que é importante que a gente também tenha essas oportunidades de se falar, de discutir a obra. Falando na sua obra e na recepção, a gente sabe que uma tiragem aí, média é de 2.000 exemplares, então, se ela não esgota, se acaba falando para 2.000 pessoas, assim. Na sua obra tem muito de silêncio, de vazio e solidão, né? Tipo, acho que é mais ou menos como a vida, a gente nasce sozinho, morre sozinho, escreve sozinho. Não ser lido ou não ser lido por um grande público é só mais uma parte dessa história ou é uma tentativa de quebrar esse silêncio, de se comunicar, de vender? Ou basta só escrever? É curiosa essa pergunta. Eu não sei, por exemplo, eu me tornei um professor de comunicação, né? Comunicação social. E boa parte da minha literatura, se não quase toda ela, é baseada no silêncio, na incomunicabilidade, as coisas que a gente não consegue falar para o outro. De qualquer maneira, eu não tenho a dimensão de quanto sou lido, mas o conto tem um pouco dessa particularidade. Às vezes um conto teu sai numa antologia que se repete 1000 vezes. Sai num jornal, numa tiragem de 300.000, 400.000 exemplares num domingo. Então, você não tem controle, né, como as revistas nos consultórios médicos e odontológicos, onde vai teu texto. Mas, até respondendo um pouco da questão da nossa mesa, eu tive, como você lembrou, editores de agências, de editoras pequenas e também de editoras maiores que nunca me fizeram nenhum tipo de imposição de que se é um livro de contos eu não vou publicar, ou tem que ter uma tiragem pequena, não vai vender, ou enfim.
Tive até, não sei se é sorte, se é mérito, eu não sei quem são essas pessoas que escolhem, mas de ter livros que entraram nesses programas do governo, que são compras, que fazem compras grandes, como, por exemplo, um livro que é uma antologia de contos da minha obra, uma espécie de panorama da contística, que é o Volume do Silêncio, que sai pela COSAC, que tem contos de 5, 6 livros anteriores. Né? Então, esse livro vende, sei lá, 30 mil exemplares. Quer dizer, não é comum vender um livro. Tudo bem que é um programa do governo, mas, enfim, os livros andam também. Então, não Mas saberia... você se importa com quem lê ou é uma coisa mais da tua necessidade de escrever? Eu penso o seguinte, que eu faço um tipo de literatura que tem aqueles que se contagiam com ela, né? Usando aquele termo do Tolstói, né? Você contagiar o outro e te levar para um território imaginário, porque a literatura é a construção de mundos imaginários. E nem todo mundo vai gostar daquele mundo que eu construo, né? Ou tem a sensibilidade para se sentir à vontade ali, naquele elemento e tal. Então, eu sei que existem os leitores para isso, como existem outros tipos de leitores para tantas coisas que se fazem, conto detetivesco, quanto íntimo, quanto engraçado, divertido, de toda a natureza. Então, também não há por que desejar ser lido por todos, porque até hoje tem tanta gente que não lê os clássicos, que não lê o Machado, que não lê um monte de gente, e passa a vida que aquilo não lhe faz falta, obviamente porque consome outro tipo de mundo, outro tipo de construção aí, ficcional, que lhe agrada mais. Então, eu sei que tem, como se diz os franceses, você tem o seu canteiro. O seu canteiro, você cuida ali das suas coisas. E há quem goste de ver aquele canteiro, de ver suas flores, das coisas que você conduz. E há também aqueles que têm os seus latifúndios. Não é o meu caso, então... Para você importa, Angélica, vender ou é uma consequência só? Escrever uma coisa, publicar outra e vender é sorte? Eu não... Minha editora está aí, não. Elô não lê, não vou falar. Não, para mim não é uma questão. Assim, esse negócio de vender, eu fico surpresa, na verdade, de ter tido um livro com 2 edições já, a primeira de 1.500, a segunda de 1.000, e parece que já está no fim. E eu fiz uma traquinagem também, esses tempos, como tinha muita gente que me escrevia perguntando onde é que eu consigo ter o livro, muito aluno de letras e tal, eu disponibilizei um link com o meu livro ali, e um mês depois, acho que umas 800 pessoas já tinham visitado a página para ler os poemas e tal. E eu fico muito surpresa, na verdade, fico feliz, mas não... questão de venda, né? Não sei quando... Por exemplo, quando a gente diz que poesia não vende, a gente não está falando de poesia, a gente está falando do livro, né? do suporte, está falando de uma questão de mercado que está muito distante do momento ali que a gente está escrevendo. Acho que imagino que para ti também isso não te ocorre quando tu está escrevendo, né? Não tem assim, eu não escrevo um poema e penso, uau, acho que eu acabei de ganhar R$1.300 já deduzidos os impostos, entendeu? É uma coisa que não... Também é uma coisa estranha, porque eu escrevo um poema, mas eu não tenho o que fazer com ele. Ninguém vai querer botar um poema na parede. Bom, talvez o Fabrício Corsaletti, mas... botar o poema na parede, assim, o Fabrício, na casa dele, tem vários poemas na parede. Eu não posso pegar um poema aí no mercado e trocar por 2 quilos de linguiça, sabe? 5 quilos de tomate. Eu vou levar um tomate na cabeça, né? Mas, então, essa coisa de venda, realmente, para mim, é uma coisa muito misteriosa. Não me ocorre, assim. É claro que eu não quero que a minha editora tenha prejuízo comigo, mas não sei muito bem o que falar sobre... E você acha que teu blog, o fato de você ser bastante ativa ali, ajuda nisso, nessa divulgação, e isso leva as pessoas a comprarem o livro? Eu acho que sim, né? Eu acho que o livro, né? O livro é um suporte, né, da divulgação da poesia. Tem, sei lá, muitas maneiras que a gente pode usar para divulgar
literatura e poesia também, puxa, pode fazer um blog, pode colocar um poema no Facebook, pode gravar um podcast, botar na internet, pode ser ter uma coisa mais punk, assim, fazer xerox e distribuir para as pessoas. Tu pode, inclusive, assustar as pessoas na rua, dizer teu poema, né? Tem muitas maneiras de fazer a poesia circular. Tem um pessoal que usa sussurradores, não sei se vocês já viram sussurradores, é tipo uma corneta, assim, tipo uma vuvuzela, assim, da qual... Aí acho que foram os franceses que inventaram os sussurradores. Aí tu vai no ouvido da pessoa e tu sussurra um poema. Né? Sussurradores, então tem todas essas maneiras de divulgar a poesia que, enfim, não envolvem ganhar dinheiro e tal. Assim, eu acho que realmente para quem escreve poesia, eu acho que não é uma preocupação assim. A venda, acho que a poesia é uma coisa que está muito longe do dinheiro, né? Acho que poesia não tem nada a ver com dinheiro. Eu não consigo... E, na verdade, eu acho uma coisa maravilhosa também fazer algo que não tenha nada a ver com dinheiro. Eu não posso vender isso, sabe? Pô, pelo menos uma coisa, assim, que eu posso escrever um poema para alguém, posso dar o poema, mas eu não vou vender esse poema, né? Eu acho maravilhoso no mundo, assim, que... Sem querer soar como a revista Veja, que... Não sei se vocês viram essa barbaridade, o cartaz que eles fizeram ali, saudade do tempo em que se perdia a virgindade, né? Eles fizeram aquela matéria de que alguém vendeu a virgindade, assim, mas sem querer ir por esse caminho. Eu acho legal fazer uma coisa que não tenha nada a ver com dinheiro. Eu acho que é uma coisa super legal, assim. Não sei, só para falar algo... É legal que a tua pergunta, não sei, talvez tivesse alguma coisa em relação a gente perguntar para os editores, né? Porque alguns editores que ficaram para a história, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, que apostaram porque amavam a poesia, ou amavam o conto, ou tiveram coragem de publicar, às vezes, romances que a princípio pareciam fora do mainstream, enfim, que eram muito diferentes. Quer dizer, então tem o editor também, né? Qual que é o olhar dele? Se ele também é um leitor sofisticado, ou que gosta daquilo e que coloca para circular, quer que outros também sejam, né, contagiados por e também dá um tipo, certo prestígio para a editora ter poeta. É o universo que ele escolhe, é o canteiro dele também, né? Pensando um pouquinho no leitor, quando a gente começa a ler ou para de ler, tem a impressão de que, sei lá, passada aquela primeira fase da infância, que o pai e a mãe leem o livro, um adolescente só vai acaba voltando por conta própria para a literatura, lendo poesia, que é aquela fase, sei lá, descoberta dos sentimentos, e aí você tem Vinícius, Quintana e todo mundo ajudando aí nesse caminho, e conto porque talvez aquela vida atribulada deles, ele dá aquela sensação de pelo menos terminar uma história, né? No romance é um compromisso muito grande que você tem que ter várias noites antes de dormir, o conto é uma coisa mais rápida. Em que momento será que essa pessoa que teve esse impulso de continuar lendo vai parar de ler, assim, partindo dessa ideia de que não vende, de que não continua? Olha, tem um espaço aí que eu acho que é onde isso acontece. Não sei quais são os motivos, mas alguns estão até meio que implícitos. E eu posso dizer isso é uma questão meio que pessoal. Por ter publicado alguns livros que estão dentro dessa faixa de que se supõe-se no mercado, né, que também não acho. São livros sem idade, mas que são indicados para jovens, para adolescentes, ou mesmo para criança. Eu acabei indo muitas vezes em escolas, porque tinha livros dessa natureza. Então, você ia lá, encontrava com crianças de 7, 8, 10, 11 anos, era um fascínio pela literatura, eles estavam descobrindo coisas, uma paixão. Você fala, nossa, que maravilha, uma grande esperança. E daí depois ia com outros livros para 12, 13, 14 anos, já mais adolescentes, também lendo, nossa, fascinados por livros. Tal. Às vezes a gente ia nessas escolas, tinham feiras de livro, lotado de escritores, como, por exemplo, a Feira do Miguel de Cervantes aqui em São Paulo. Tem escritores do Brasil inteiro, às vezes vêm de fora também, outros países, da Europa. Tal. E aí os jovens, adolescentes, lendo um negócio fantástico. Depois, o que acontece? Estou na universidade, justamente dou aula de publicidade e propaganda no 3º e 4º ano. Pego os alunos com 20, 21, 22, já saindo já para o mercado de trabalho. Ali você pede para ler um livro no ano, eu nem peço para ler livro de publicidade, mas sim de literatura. 4, 5 livros por semestre tem que ler.
E depois eles falam, não, mas cadê? Não vai ler livro sobre redação publicitária, sobre direção de arte, não sei o quê, campanhas? Não, eu falo que não. Que aquilo eu vou dar na sala de aula. Quero que eles consumam literatura. E aí eu seleciono alguns livros que eles escolhem dentro daquela lista. Quando termina o semestre, eles falam, esse foi a melhor coisa que apareceu no ano. Então, quer dizer, dos 15, 16, dali para frente, até esse período da universidade, aconteceu alguma coisa. Ou são os concorrentes diretos ou indiretos do livro, game, sei lá, a própria juventude, eu não sei. Não quero também entrar, não sei como descobrir isso, mas eu acho que tem que ser estudado. Mas aí, ali há um gap, ali esse leitor vai se tornando mais distante, a não ser aquele, obviamente, como nós, que produz também. Ele acaba lendo, produzindo e se apaixona, e aí ele vai continuar. Mas boa parte passa a ler um livro por ano, é uma coisa quase que uma obrigação, o sujeito ter que ler. Quando para nós, tantos de nós, você lê por prazer, você lê por paixão, você lê porque não pode deixar de fazê-lo. Você falou dos programas de compra do governo, eles acabam comprando mais para as bibliotecas, né? Se a gente for analisar as listas de livros do vestibular, quase não tem conto. Você acha que talvez a falta de ler isso na escola e estudar o conto... Eu andei vendo umas listas aí, saíram contos do Machado de Assis, algumas... Acho que essa última de FUVEST, Unicamp não tinha tem aparecido nada. muito, né? Agora, boa parte do vestibular você tem um conto para ser interpretado. Às vezes é um pedaço de um romance, um trecho, um poema, mas muitas vezes é um conto. E, de qualquer forma, esses programas têm toda uma questão política aí, de crítica sobre isso. Em alguns pontos que eu fui em cidades pequenas falar sobre literatura, eu vou na biblioteca, que aí posso acessar a internet lá para ver se funciona aquele negócio de acesso a São Paulo, se aquele negócio funciona. E você vê bibliotecas cheias, daí eu pergunto, tem meu livro aqui na biblioteca? Aí eles, bem, aparece lá, um monte de livro. Alguns todos carcomidos, então foram lidos. E às vezes em escolas públicas, escolas estaduais também, escolas particulares, você vê, vai na biblioteca, deixa eu ver se tem livro aqui. Tem. Então, pode ser que haja desvio desses livros por aí, já tem fatos, né, já relatados na imprensa, muito mais associados com livros didáticos, porque aí o volume é uma coisa espantosa. Você fala, vendeu 30 mil exemplares, 10 mil exemplares, 5 mil exemplares de um livro de literatura, um conto, um romance, para um programa desse, nossa, é bastante. 2, 3 tiragens desse livro. Eles editam milhões de um livro didático de geografia, de português, de ciência, de biologia. É um negócio... O que é chamado de paradidático, que é o livro literário, é um mínimo, não é nada. Imagina, então, como isso alimenta editoras, negócios, né? Lobby, um monte de coisa. Agora, na área literária, quando eu vou, eu procuro saber, de fato. E aí também quero receber, quando as editoras fazem essas tiragens especiais, o livro, o exemplar, a cota do autor. Quero ver se o livro saiu do jeito que precisava sair, se ele não precisa ser revisado. Às vezes vem com carimbo, é de tal programa. Acho que pode ter lá os seus senões, mas é um incentivo, né, à leitura. Você publica os juvenis por editoras grandes, assim, já teve algum direcionamento, algum pedido para que abordasse determinada temática para tentar emplacar o livro numa lista? Eu já teve editores que não quiseram publicar livros meus porque não tinha lá tal dos temas transversais ou porque a história não tinha um herói e digamos, um objeto. O sujeito não se enriquecia com um metal, com algo, mas sim com uma experiência. Então é uma coisa mais abstrata para o jovem, mas tudo bem, eu levo para outra editora. Aí outra quis fazer. Então também tem, as editoras que publicam a gente não estão nem sempre abertas para publicar toda a nossa produção. Às vezes aquilo não interessa a elas, ou enfim. E há de se entender também. Os editores, de certa maneira, são outro lado que você tem um contrato com o editor, é um parceiro seu, você quer que o livro vá adiante também. Então... Eu acho que a gente está num momento que estão tentando fazer um novo boom da literatura brasileira e todos esses editais de tradução e tudo mais têm priorizado muito romance. A gente vê essas feiras de Bogotá, Guadalajara, Frankfurt, quando vão autores, geralmente vão romancistas. Assim, como você se sente, Angélica? Por exemplo, uma coisa engraçada. Esse livro, meu primeiro livro, ele foi
tá sendo terminado de traduzir para o inglês. E eu não... aconteceu da seguinte maneira: uma estudante de literatura brasileira da Universidade Brown foi para Porto Alegre, porque ela tinha uma amiga lá. Daí ela foi na Livraria Cultura, começou a olhar os livros de poesia, achou o título do meu livro interessante, pegou para ler, gostou, fez um projeto para o PEN America, né, que é essa organização de escritores, e ganhou uma bolsa para traduzir o livro. E ela está nisso, né? A Hilary Kaplan, ela também participou de um programa aqui no Itaú Cultural. Tem um artigo publicado no livro, agora eu me esqueci do nome do programa. Mas, enfim, aconteceu absolutamente por acaso. Teve uma edição na Alemanha também em 2010, mas porque eu participei de um festival lá e a tradutora do alemão do português para o alemão gostou do meu livro, também fez um projeto, ganhou uma bolsa e traduziu. Então, eu não sei, assim, eu acho... O livro encontrou um caminho de ser publicado em outras línguas sem interferência de um órgão do governo. Óbvio que eu não acho isso ruim, mas eu não fico com ciúme, não, dos romancistas que foram convidados. Eu também já participei de vários festivais fora do Brasil, entre eles o Festival de Poesia de Berlim, que é um dos maiores festivais da Europa. E fiquei muito surpresa por eles terem me chamado sem nenhuma indicação oficial. Enfim, eu acho que eles estão prestando muita atenção na literatura do Brasil agora, porque a gente tá bem na fita, né? Porque a gente parece assim que o Brasil tá super bem, o Brasil tá chamando a atenção e por isso eles se deram conta que existe uma literatura brasileira. Enfim, eu acho que toda a iniciativa de divulgação da literatura brasileira no exterior é boa, claro, mas eu também acho que enfim, nos descobriram agora, sabe? Não sou muito deslumbrada com isso, não. Não sei, João. O João, Não. você Não, é a da tua agência pergunta- RIF, né? Você... Eu tenho uma agente agora, os últimos 2 anos. Eu sempre trabalhei também com esses livros todos, fazendo trabalho sozinho. Já tive alguns livros publicados fora, para a língua espanhola. São contos. É difícil publicar também. É o mesmo exemplo da Angélica. Por esses mistérios, alguém leu o livro na Espanha, esse volume do Silêncio, por exemplo, saiu pela COSAC, e aí gostou e depois pediu uma bolsa para a Fundação Biblioteca Nacional, conseguiu a bolsa e a gente publicou o livro lá o ano passado. Agora tem uma publicação também no Uruguai de um outro livro, Espinhos e Alfinetes. E às vezes você aparece em antologia, o conto te dá um pouco dessa oportunidade, né? Uma antologia na Suécia, uma antologia nos Estados Unidos, uma antologia na França, uma antologia na Itália. A gente pede um conto teu. Agora, um pouco como a Angélica está dizendo, uma vez que a literatura brasileira está sendo vista agora, está se trabalhando também por ela, começa a se chamar inicialmente os romancistas que estão com obras que têm, às vistas de quem está divulgando, uma certa... um interesse, uma atenção, tal, mas isso está se abrindo, então tem muita gente interessada, né? Países por aí, pela própria proeminência geopolítica que o Brasil adquiriu nos últimos anos, né? Vamos dizer, até última década e meia. Então, isso tem acontecido agora. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Às vezes, também você ser publicado em outro país e aí publica e seu livro também não anda, não é resenhado, ninguém vê, ninguém nada, então também... Fica bonito na estante, né? não? Oi? Fica bonito na estante. Então ele precisa existir, porque às vezes você vai, né, e vê que o livro foi publicado em outro lugar, mas o legal é que se ele circula, porque outra sensibilidade em outro país, com outra cultura, pode te ler, pode descobrir sua singularidade. E também eu acho que é preciso vender um Brasil... Quer dizer, vender um Brasil, mas uma literatura que é feita que não fica só encostada naquilo que parece o Brasil clichêizado, né? O lugar comum do Brasil, aquela coisa. Porque a gente pode fazer uma literatura que quem é o sujeito contemporâneo no Brasil que está sendo impactado pela realidade e está escrevendo.
Ele não precisa ter as cores da terra. Ele é um sujeito que vive nesse país. Ele já é conformado como ser por estar ali, naquele lugar, ter nascido ali, naquele espaço, ter vivido toda uma história, ter convivido com aquele povo. E aí aquilo já vai dar uma diferença dele. Né? O que ele pode escrever? Eu acho que o maravilhoso na literatura é essa pluralidade. Eu estava lendo, por exemplo, aquela escritora que foi até prêmio Nobel, Herta Miller, que tem os livros de contos, tem os poemas, tem até uns ensaios e tal. É uma literatura muito diferente e é fantástico você ler e falar, nossa, como faz diferente, que lindo, e que não é aquela coisa, né, digamos, estereotipada. Você falou de antologia, geralmente são encomendas, né? Vem um tema, ou essa que a gente estava falando aqui, que eu me esqueci o nome da música brega. Né, que é assim Você Me Mata. Assim Você Me Mata. Que é uma antologia brega, né? Só de contos brega. Como é trabalhar com encomenda? Tem o risco do branco, tem o risco de não entrar naquele universo que estão te convidando. Eu não sei se para a Angélica aparece essas antologias de poesia também para participar, mas a de contos apareceram bastante, na última década apareceu bastante. Eu estava num período em que estava escrevendo, então eu tinha também, por exemplo, você te convida para estar numa antologia com o Luiz Vilela, com o Luiz Rufato, com escritores que você admira, que estão mais ou menos da sua geração ou, né, já estão um pouco mais na estrada. Pô, eu também quero estar junto com essas pessoas. Pô, estão me chamando é porque devo ter alguma qualidade, eu quero estar. Então você entra, são antologias temáticas. Mas muitas vezes eu não entrei porque eu não podia, não tinha tempo e também não me interessava, porque desviava do meu projeto. Mas então eu falei, não, eu não vou fazer conta. Depois chegou um tempo que a demanda era tanta, porque toda hora alguém queria que você fizesse um conto sobre qualquer coisa. Eu falei, não, aí você está no meio de um livro, construindo um livro, fazendo o seu texto, seguindo o seu caminho, aí você tem que parar para fazer. Então você também tem que julgar se aquilo é estratégico, se aquilo te motiva. Tem temas que a antologia não dá para fazer. Mas você já aceitou algum convite desse e teve dificuldade? Foi difícil ali? Não, porque eu acho que a antologia, não, eu nunca tive assim, nesse sentido, porque assim, o tema vem, ele é uma viagem, você faz dentro do seu estilo, dentro do que você sente do mundo, não tem como você fazer. Então, a antologia sempre vai ser irregular, ou ela vai ter os múltiplos olhares, porque os escritores são diversos, e aí vai se julgar também coisas ali. Às vezes você capricha, porque você está no meio de... Às vezes não, você capricha, porque você está no meio de gente legal. Então, muitas vezes, uma ou outra antologia da qual eu participei, para não dizer várias, os contos entraram nos meus livros, porque eles estavam dentro do norte do que eu produzo. Não foi uma coisa avulsa, vou fazer só para constar no meio deles e não acontece nada. Algumas até tiveram segunda, terceira edição porque eram antologias legais e tal. E com poesia, como é trabalhar com encomenda? Uma criação dirigida? Às vezes, me pediram muito poucos poemas, assim, por encomenda. E teve uma vez só que eu disse não. Não foi para uma antologia, foi para uma revista feminina, aí, que eles me escreveram pedindo um poema para o Dia das Crianças. Era um poema, enfim, da relação da mãe com o filho. E eu me lembro que era uma época que eu estava com muito pouco dinheiro. E aí, você não quer escrever um poema, assim, Dia das Crianças, a gente paga... Era uma merreca, não vou falar assim, mas, enfim, eu estava realmente dura. E eu pensei, interessante, né? E aí eu pedi mais, me fala mais. Aí me escreveu uma criatura do departamento de marketing da revista para dizer que o poema ia fazer parte de um informe publicitário patrocinado por uma marca de sabão em pó. E daí eles me mandaram um briefing do poema, como é que tinha que ser. Essa campanha não era minha, não, hein? Mas aí, cara, eu pensei assim, tem todo esse negócio de me associar a uma marca de sabão em pó, mas como é que eu vou fazer isso? Que eles queriam, assim, um poema que fosse, assim, tipo, suave, né? Que falasse do carinho da mãe pela criança, todas essas coisas, assim, de propaganda de sabão em pó, de coisa ser fofa, assim. Eu disse, cara, acho que eu não tenho tanto talento para fazer esse poema. Eu passei por uma amiga que é muito melhor poeta do que eu, que tirou de letra o negócio. Mas, enfim, né? Já fui brifada, assim. Eu acho
me pediram, escrevi um poema para uma revista na Alemanha sobre amizade, achei legal até, mas eu acho meio... Não poderia ser a poeta laureada do Brasil, né, para escrever poemas, assim. Que, aliás, que eu acho que é o único emprego de poeta, né? Ou, enfim, vai trabalhar numa agência de publicidade, mas eu acho que é a única coisa que pode ser considerada emprego de poeta laureado. Mas, enfim, eu prefiro inventar as minhas coisas, assim. Tem uma pergunta da Mona Dorf para você, mas eu estendo para a Angélica também. Vocês já são reconhecidos como contistas contista e poeta. Se vocês não se arriscariam em escrever outra coisa, vocês já pensaram nisso? Ou já tentaram? Você disse que começou escrevendo poesia. Não continua? Ou já tentou escrever a poesia um romance? eu nunca publiquei, assim, mas eu escrevo poesia. Eu nunca publiquei, mas eu acho que como a prosa está aberta, né, está sendo uma prosa mais lírica, eu acho que estou confortável. Eu me sinto que ali eu posso fazer também, posso já assumir todos os riscos de escrever um tipo de prosa que pode ser acusada de não ter ação, ou de estar num mundo interior, ou de ter metáforas quando tem que contar a história, tem que ser documental, tem que ser jornalístico. O teu texto tem que empurrar o conflito, a trama tem que ser construída dessa forma, como tem um monte de escritores que a gente sabe que não fazem assim, na história da literatura, são poucos, mas faz parte dessa tradição. Mas eu publiquei cinco romances, eles entraram nessa particular de livros sem idade, que as editoras encaixam para um público mais jovem. Nunca tive o desejo de escrever uma história mais longa, embora tenha escrito 4, 5 que eu não quis publicar, achei que não estava no... Isso também tem a ver com o que eu penso. Eu acho que é melhor um livro de contos bom do que um romance ruim. Mas essa é uma questão pessoal. Eu escrevi já textos longos, romances longos e tal, mas achei que não estava não tinha a consistência que eu buscava. E aí, talvez tenha uma ligação com a própria forma de encarar a vida, de ser de o conto me desafiar, porque eu penso que o conto é uma metáfora da existência, né, pela brevidade, por uma série de coisas, mas ele é uma metáfora escrita por uma metonímia, porque você escolhe um episódio da vida. E tem até um trecho, eu não lembro agora de que livro, mas o Lacan fala numa situação de que o romance, as pessoas pensam que a vida delas é um romance, né? Até tem um clichê que se fala, minha vida dá um livro e tal. Mas a vida de ninguém dá um romance. O romance é uma coisa tão estruturada, tão organizada, até o romance desconstruído, né? Tem que se desconstruir de uma maneira organizada, que não tem muito sentido, não tem lógica, não tem coerência as coisas. Mas que, na verdade, você deveria viver os seus episódios, e nesse sentido a vida é o conto. São as pequenas coisas que são o raro que acontece, que você marca. Como você resume sua vida para os outros? Contando um romance? Pô, o cara morre te ouvindo. Então, essa tensão, essa captura de algo que é quase que incapturável, que o conto, de certa maneira, busca, eu acho que a poesia mais ainda. E aí também tem um texto curioso uma formulação curiosa do Faulkner, que é um romancista caudaloso, escreveu só um conto, né, o Urso e tal, mas dizia, eu almejo ser um contista, para poder ser mais sintético. Né? E eu, como contista, eu almejo ser um poeta, nesse sentido de espremer. Então, não tenho dificuldade de escrever textos longos, romances e tal, eu já escrevi, mas achei que não, a não ser esses que entraram nessa rubrica aí de serem livros juvenis e tal, o que é livros para todas as idades. Pelo fato de você colocar, às vezes, um tema um pouco mais leve, ou você entrar num território que é vivenciado por um personagem mais novo, significa que você está num espaço que não há conflito, que não há dor, que não há toda a circunstância que, de certa maneira, determina a condição humana. E você? Bom, eu escrevi um roteiro para uma graphic novel, né, que vai sair esse mês ainda, que se chama Guadalupe, vai sair pela Quadrinhos na Companhia, né, que é um selo de quadrinhos da Companhia das Letras. E achei legal a experiência.
E o que eu tenho vontade de fazer mesmo, além de escrever poesia, é mais ainda escrever para teatro do que escrever um romance. Assim. Talvez eu me proponha daqui a um tempo a escrever uma coisa de fôlego menor, uma novela. Eu também gosto dessas experiências que borram um pouco os gêneros, né? Não dá para saber se é uma novela, se é poema, o que é. Então, de repente, vou por aí também. É legal também, porque o que ela está dizendo que eu acho que a poesia aí, muito também que eu vejo no conto, está muito sempre aberto para a experimentação. O sujeito que faz um romance, muitas vezes faz um romance já dentro de uma linhagem muito tradicional, porque é trabalhoso fazer, o cara fica 2, 3 anos mexendo com aquilo. E daí o conto, a poesia te obriga, você pode experimentar mais. Há contos de toda a natureza, com formatos, contos que são cartão de visita, carta, formato de e-mail, receita de bolo, bula. Há contos que experimentam muito, você tem essa oportunidade. Né? No romance você tem já uma coisa mais difícil para isso, né? Conseguir uma liga. Né? Mas será que é por isso que romance vende mais? As pessoas estão muito lineares, muito quadradas? Eu não sei, porque tem uns romances não querem essa experimentação, não querem esse confronto com a linguagem. Eu lembrei de uma coisa que o Joca Rainer Sterrom me falou uma vez, que também ele começou escrevendo poesia, né? Ele disse assim, eu era poeta e fui promovido a romancista. Uma coisa assim, eu achei assim, super sem vergonha da parte do Joca. Fui promovido a... Mas, enfim, eu não sei agora essa questão de... Eu acho uma encrenca, né, falar sobre por que a poesia não vende. Na verdade, a gente estava... Putz, eu estava conseguindo não falar sobre isso. Mas é o tema. Não, mas a gente pode continuar falando do conto também. Eu acho, enfim, por que a poesia não vende? Puxa vida. Eu acho que é na verdade, primeira coisa, será que a poesia já vendeu muitos livros nos anos anteriores? Eu acho que não. Eu acho que as tiragens dos livros eram super pequenas. Né? Se a gente vai pensar no Bandeira, eu acho que as tiragens dos primeiros livros dele eram de 200 exemplares, no máximo 500 exemplares. E, se não me engano, o Bandeira foi um cara que só foi publicado por uma editora, ou seja, ele não pagou, quando ele tinha... Foi aquele livro lá dos 50 anos dele, né? Não sei se alguém se lembra. Assim, acho que o Drummond também pagava seus livros, eram tiragens pequenas. Então, eu realmente me pergunto se já houve um público leitor maior de poesia. Realmente não sei se temos dados sobre isso. E eu acho que nunca vai ser um público muito grande. Né? Tem um poema do Frank O'Hara que diz que ninguém precisa gostar de poesia, né? Que tem cinema também, tem outras coisas. Assim. Eu também acho que ninguém é obrigado a gostar de poesia. Mas também a gente pode pensar que, de repente, o que os poetas escrevem não interessa às pessoas de agora. Não sei, que boa parte do que está sendo escrito, de repente, não interessa. A gente poderia pensar por quê, mas aí já seria, eu acho, o tema para um outro encontro de interrogação. Por que a poesia não interessa? Eu acho que tem a ver com uma escolha do poeta também, ou da poeta, de querer, de repente, tratar de alguns temas que estão acontecendo agora, né? Tentar, de repente, se comunicar com as pessoas que estão vivendo agora. E também acho que é uma escolha não se comunicar, né? De repente, partir para uma poesia mais difícil e hermética. Acho que isso tudo é o projeto de escritura, né? Querer se comunicar, não querer se comunicar. Enfim. E eu acho também que outra questão
Agora me lembrei que eu fiz uma... Tá. Fez um roteirinho Não, aí, eu fiz uma coisa aqui, porque eu estava me preparando para falar sobre por que a poesia não vende, né? Aí eu fui no Google e eu coloquei lá, poesia não vende por quê, né? Para ver aqui por que a poesia não vende. Aí eu vou ler para vocês o que eu encontrei. Tá, é assim, eu vou ler... Tá. Lê cantando, como eu. Poesia não vende porque a poesia não se vende. Poesia não vende porque não tem preço. Poesia não vende porque não é mercadoria, parafraseando uma amiga. Poesia não vende porque é a entrega da alma. Poesia não vende porque não tem qualidade. Poesia não vende porque não há público para a poesia. E não há público porque o contato com a poesia é tardio. Poesia não vende porque requer um leitor qualificado e que geralmente... Isso não faz sentido. Porque requer um leitor qualificado e geralmente o poeta escreve para poeta. Poesia não vende porque as pessoas, em sua maioria, estão acostumadas com histórias com começo, meio e fim, que não exigem muita reflexão, sendo que com a poesia acontece o contrário. Poesia não vende porque simplesmente não há incentivo para se ler coisas maravilhosas. Poesia não vende porque o vendedor não sabe vender. Se bem que, na minha opinião, poesia deveria se vender por si. A poesia não vende porque não a vendem. Poesia não vende porque as pessoas ainda não perceberam que o gênero literário que pode ser mais relido é a poesia. Então, aqui sobra para o poeta, né? Sobra para o editor. E sobra até para o coitado do vendedor. Né? O vendedor não vende. Não, olha, compra esse livro aqui que, olha, está saindo muito. Tá... Olha... Tem 50 tons de cinza, mas esse livro aqui sobre o útero... Também fala de mulher, né? Também fala de mulher, olha. Fala sobre órgãos sexuais. Então, leva esse aqui é bom também. Então, enfim, né? É uma encrenca falar porque que poesia... E aquele vídeo que você achou? Aquela dupla sertaneja? Pois então, eu estava procurando, encontrei, tem até uma música chamada Poesia Não Se Vende. Porque se os passarinhos cantam de graça, por que eu vou vender o meu poema? Não falemos em dinheiro, né? Então não me fale em dinheiro. Tem isso também, né? De como é que se vai comercializar a poesia, né? Mas eu não quero entrar nessa encrenca maior aí. Eu acho que talvez não se leia muita poesia no Brasil, mas não se lê muito em geral. Eu acho que também tem a ver com o nosso sistema de educação, mas também não dá para culpar o professor, né? O professor ganha muito pouco. E a gente sabe que curso de letras é um lugar para onde vai todo mundo que não sabe o que quer fazer da vida, né? Porque é mais fácil de passar, então a pessoa vai lá, faz letras, faz o curso de letras lá, não lê nada e vai dar aula de literatura. É ou não é? Eu tenho vários amigos professores de letras que dizem que a situação é terrível. A pessoa não sabe nem sabe por que está fazendo letras, mas está fazendo. E essa é a pessoa que vai dar uma aula de literatura depois. E também eu acho que tu tinha perguntado para ele, né, por que as pessoas param de ler. Eu acho que faz parte de uma coisa maior, que é o seguinte: quando a gente cresce, na verdade, a gente deixa de fazer um monte de coisa legal. A gente deixa de desenhar, a gente canta quando a gente é pequeno, depois a gente para de cantar, porque a gente fica com vergonha. Enfim, a gente dança, não dança mais. Então, tem todas essas coisas que vão parando quando a gente vai crescendo. E não são incentivadas porque, enfim, elas não vão te ajudar a arrumar um emprego depois, que é basicamente a nossa educação é toda voltada para isso, né? Você sabe que desde
primeira série, o objetivo é o vestibular, né? O vestibular é por quê? Porque tu precisa ter uma profissão, tu vai ganhar dinheiro. Então, a gente não investe realmente na formação da pessoa. A gente investe em alguém que vai trabalhar depois. E a poesia não tem nenhuma serventia, sabe, para tu arrumar um emprego. A não ser de poeta laureado. Que não tem aqui no Brasil ainda. Mas, então, eu acho que enfim, a gente vai crescendo, vai perdendo essas coisas todas, perde vontade de ler também. Mas eu acho que esse país aqui, especificamente, eu acho que não dá muito valor para a leitura. Eu acho que não é uma prioridade para o Brasil. Eu acho que a prioridade para o Brasil é o consumo, né? O que o governo fala para a gente? Que a gente tem que consumir, que a gente tem que comprar mais coisas, porque o Brasil, sei lá, precisa crescer. Não sei para onde que o Brasil vai crescer também, mas está muito assim, com muito foco no consumo. A gente é consumidor. E eu acho que a gente tem que parar para pensar em que tipo de país que a gente quer, né? Em que tipo de país a gente quer viver e quais são as nossas prioridades, né? Acho que a poesia é só uma manifestação cultural. E eu acho que a gente tem que pensar se a gente quer proteger isso ou não, ou se a gente acha normal que o governo dê dinheiro para empresas privadas que estão falindo, né? Bancos e empresas aéreas, ou se a gente quer que o governo, de repente, invista mais nisso, na literatura. E agora eu falei em banco, né? Na verdade, a gente está aqui porque a gente foi convidado por uma instituição cultural que é um grande banco, né? E daí, pensando em banco, pensando em dinheiro, pensando na poesia vende, não vende, e como o poeta tira o seu sustento, eu estava pensando nisso no hotel antes de vir, que, na verdade, todo o investimento, para não dizer, investimento é uma palavra nova, né? Você sabe. Todo investimento que fizeram para me trazer de Pelotas até aqui, né? Pagaram meu hotel, tal. Eu sou imensamente grata, estou adorando. Obrigada, Anami, pelo convite. Mas todo esse investimento, toda essa grana para me trazer para cá é muito mais do que eu vou ganhar se eu vender toda a primeira edição do meu livro aqui. É uma grana que, enfim, que eu não vou ganhar, mesmo se eu vender todos os 1.500 exemplares do meu livro. Enfim, chega de falar. Fala, João, por favor, fala alguma coisa. Uma frase do Leminski, né, que fala que a poesia é um inutensílio. Uh-huh. Que é muito... Mas o que você disse também da leitura, só para completar, eu acho que a coisa fica mais grave, né? Você fala, a gente deixa de ler, cresce, deixa de fazer essas coisas, é que não é só a leitura da palavra, a leitura do livro, mas sim a leitura do mundo. Isso aqui, estando diante de você, tem um texto aqui circulando que a gente está lendo, cada um de nós. A vida é um texto que a gente vai lendo. Se você está destreinado até para a leitura da palavra, imagine então para a leitura do mundo, que está toda desorganizada, está toda sem margens, não é editada, você que tem que editar. Então isso é muito mais preocupante ainda, né? À medida que você não investe na formação do indivíduo com uma educação de 5 sentidos de verdade, para que ele possa ler o mundo, ele possa ler o outro, até olhar o outro e saber o que o outro está dizendo. Eu sempre penso assim, muitas vezes você olha o outro e você não sabe o que ele está. Por isso que esse tipo de literatura que eu procuro fazer, da incomunicabilidade, você está te sorrindo, mas ele não está sorrindo, está dizendo outra coisa. Os não ditos dizem mais, né? Margeiam todos os ditos, e só o leitor vai aprendendo, né? Conforme você vai descobrindo situações, você vai vendo que esses textos têm o seu contexto. Naquele instante significa alguma coisa, em outras circunstâncias significam outra. Então, a gente tinha combinado que eles teriam 15 minutos para falar, mas eu fiquei fazendo pergunta, Não, e agora falamos, a gente tem 3 minutos para encerrar, se vocês quiserem concluir. Peço desculpas por não ter
dado tanto Não, acho que a tempo. gente falou, assim. né? A gente falamos, né? Não, muito obrigada. Eu acho que é a conclusão, Maria. Obrigada. Obrigada, Nami, pelo convite. Obrigada a vocês dois também. Foi uma alegria estar aqui com você. Bom, obrigada por vocês também por terem ficado até agora. Tem 2 perguntas que eu não consegui fazer, mas eles estão aqui, vocês podem chegar também. Tá bom? Boa noite. Obrigado.